Olá, meus irmãos, salve Maria! Hoje nós vamos falar sobre o uso das sagradas imagens. Vamos ver o que a Sagrada Escritura diz a respeito. No Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz o seguinte: Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, é verdade, nós não podemos fazer imagens. É claro que não, meus irmãos. Nós não lemos a Sagrada Escritura desta forma. Até porque, em Êxodo, capítulo 25, algumas páginas à frente, nós vemos que Deus pede que se façam imagens. Êxodo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Então, Deus proibiu as imagens em Êxodo 20. E Êxodo 25, Deus manda que se faça a imagem de 2 querubins, ou seja, de 2 seres que estão lá em cima nos céus para serem colocados na arca. Que contradição é essa? Vejam, meus irmãos, nós católicos somos diferentes dos protestantes. Quando nós vemos um problema, nós não jogamos o problema fora, como eles fazem. Primeiro, Deus proíbe imagens, depois Deus manda. As igrejas luteranas antigas ainda têm muitas imagens, porque Lutero não foi contra as imagens. Só que quando isso se tornou um problema, eles, ao invés de resolvê-lo, jogaram o problema fora. Nós católicos não. Os santos doutores da igreja gastam as suas vidas para resolverem os problemas, para que a fé seja transmitida incorrupta para todas as nações. Assim também os mártires derramaram seu sangue para que esta verdade, a verdadeira doutrina de Cristo, se mantenha firme e inabalável. E nós católicos resolvemos os problemas e não os jogamos fora. Vamos então resolver este problema. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a tradução para o grego da Vulgata de São Jerônimo diz que a palavra que está traduzida em imagens aqui em Êxodo 20 é o hebraico temuná, do grego eidolon. Então Deus proíbe imagens de eidolons, de ídolos, porque alguns versículos antes Deus diz: Não terás outros deuses diante de mim. Este é o mandamento. Então Deus não está proibindo a confecção de uma imagem pura e simplesmente. Deus está proibindo todo e qualquer tipo de culto prestado a um Deus pagão. Porque a realidade do povo do Antigo Testamento era uma realidade totalmente paganizada. Os povos olhavam as forças cósmicas, os poderes da natureza e achavam que aquilo era um Deus. Faziam uma imagem para aquele Deus e o adoravam. Então Deus está proibindo aqui o culto de idolatria aos deuses pagãos. Trazendo para os dias de hoje, não só aos deuses pagãos do Antigo Testamento, mas todo e qualquer tipo de idolatria. Porque, infelizmente, nós hoje podemos colocar outras coisas no lugar de Deus. Como Jesus diz no Evangelho, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Muitas vezes nós podemos colocar o dinheiro no lugar de Deus. Isto é uma idolatria, por mais que não tenhamos uma imagem para adorá-la. Então, Deus, que é um Deus ciumento, Ele que diz aqui na Sagrada Escritura, Ele não quer que nós adoremos outros deuses, porque isso vai ser a causa da nossa perdição. Com ou sem imagens, não devemos prestar culto a ídolos pagãos. Já em Êxodo 25, a palavra grega que está aqui é ícone, eikon. Então, qual é a diferença de eidolon para eikon? Ícone é uma espécie de janela. Um ícone é algo que me recorda de uma realidade que está fora dela. Uma janela é um ícone, porque ela me mostra a realidade que está do lado de fora. A imagem de um querubim é um ícone que me reporta ao modelo original que está no céu, ao anjo original que está no céu. Então, creio eu que os sacerdotes do Antigo Testamento não adoravam aqueles querubins, mas veneravam os querubins que estavam acima da Arca da Aliança, porque eles se recordavam dos anjos que estão no céu adorando a Deus o tempo inteiro. Porque na Arca da Aliança existia uma presença espiritual de Deus, e esta presença era adorada por todo o povo. E
prestando um culto de veneração aos querubins que estavam ali, naquela arca. Por isso, Deus manda que se façam ícones, para que nós possamos prestar um culto a Deus através de algo que nos recorde dele. E isso acontece com as imagens de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, vai dizer o Novo Testamento. Então nós não só podemos, como devemos sim, fazer imagens da pessoa de Jesus, porque São Basílio Magno nos diz, e Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica afirma, que um culto prestado à imagem não fica nela, mas é direcionado ao modelo original. Então quando nós veneramos, nós prestamos um culto de adoração à pessoa de Jesus Cristo através de uma imagem dele, nós não estamos fazendo nada de errado. Nós devemos nos ajoelhar diante das imagens de Jesus, porque o culto prestado a elas se direciona à pessoa de Jesus. Então, resolvemos este problema, nós podemos sim ter imagens de Jesus porque ele é Deus que se fez homem. Mas e imagens da Virgem Maria, imagens dos santos? Nós podemos e devemos ter imagens dos santos porque o culto prestado também aos santos é direcionado a Deus. Quando eu venero a pessoa da Virgem Maria, eu estou adorando a graça de Deus que a fez nascer imaculada, que a fez permanecer virgem mesmo após o parto, que fez dela a sua própria mãe, a mãe de Deus, que a levou para os céus de corpo e alma. Como Deus é grande na vida da Virgem Maria. Então, ao prestar um culto a ela, eu estou dizendo aquilo que ela mesma disse: o poderoso fez em ti, Maria, maravilhas, e santo é o seu nome. É um culto de veneração especial a ela. E assim também os santos. Quando nós olhamos a vida de um São João Batista, um São Pedro, como eu disse em vídeos passados, nós vemos a grandeza de Deus na vida destes homens. Então nem eles e nenhum outro mártir daria sua vida com suas próprias forças, mas somente a graça de Deus que poderia capacitá-los para isso. Então o culto prestado aos santos é olhar para eles e enxergar a graça de Deus. Por isso, nós podemos confeccionar os ícones dos santos, da Virgem Maria e de Jesus Cristo, para prestar um culto de adoração à pessoa de Deus, à Santíssima Trindade. E podemos rezar dizendo: Virgem Maria, vós que se abristes à graça, me ensine a me abrir à graça também. Dai-me esta força para que um dia eu ame a Deus como a Senhora. É olhar para os santos e dizer: São João Batista, São Pedro, apóstolo, todos os santos de Deus, me ajudem a ser santo, me ajudem a amar a Deus como vós o amaram, se entregando, derramando o seu sangue, gastando as suas vidas como os santos doutores, que não derramaram seu sangue com o martírio, mas gastaram todas as suas energias para que a doutrina se mantesse inabalável. Esta é a santidade. Por isso, nós podemos e devemos ter imagens de ícones e não de ídolos.